Olá, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa live de hoje. Eu vou receber a Júlia aqui, minha convidada especial, e a gente vai falar sobre relacionamento, mais especificamente sobre dependência emocional. Oi, Aquiles, oi, Gui, tudo bem? Legal te ver aqui. Vou esperar a Júlia entrar. Digam pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem com áudio, com som. A Ju já tá aqui. Oi, Oi, finalmente deu certo. entramos. Estou muito feliz de te ter aqui. Quero te agradecer muito por você ter aceito o convite. É uma honra, de verdade. Gosto Muito obrigada. tudo, então acho super legal, super criativo. Acho que você traz coisas de reflexão, mas com uma pitada de humor, então eu sou muito fã. Ai, muito obrigada, sua linda. Fiquei muito feliz com o convite. Você é uma profissional que eu admiro muito. A Nath já está aí trabalhando com a psicologia há mais de 12 anos, então a mulher tem experiência aqui para poder compartilhar conosco, né? Eu espero que eu consiga contribuir aqui, Ju. Eu sei que tem algumas coisas que você quer falar e eu também deixei uma caixinha de pergunta, porque se o pessoal quisesse perguntar alguma coisa, enfim, aí depois eu te falo um pouquinho do que veio, do que as pessoas mais perguntaram para a gente tentar responder aí todo mundo. Beleza. A gente então vai responder no final da live, né? Inclusive, quem você deixou a caixinha, né? Você vai ser desativo os comentários, geralmente? Como você faz? Não, como que você quer? Quer que eu desative? Não, por mim tanto faz, pode ser também. Participar, falar, É, eu gosto de manter. Eu gosto de manter. Boa noite, Ju. Me aceita no perfil do projeto. Eu vou aceitar todo mundo até meia-noite, fiquem tranquilos. Ju, vamos falar então do nosso tema. Quer falar um pouquinho de você, sobre o que você faz e como que você foi parar aí nessa questão de relacionamento, que é tão importante se apresentar para quem ainda não te conhece, enfim. Então, gente, muito prazer aí, né, os seguidores da Nath. Meu nome é Júlia, eu sou estudante de psicologia, também de nutrição, faço duas faculdades ao mesmo tempo. E compartilho aí um pouco na internet sobre os conteúdos de relacionamento. Eu focalizo meu conteúdo na dependência emocional, né? Que muitas pessoas denominam de mal do século. Né? Outro dia eu ouvi essa expressão, eu achei bem forte. As relações hoje em dia, elas são marcadas por uma intensa dependência emocional e essa necessidade do outro, né? E por já ter passado por isso, por já ter sido dependente emocional, inclusive eu decidi fazer psicologia justamente porque eu tinha dependência emocional. Então, de tanto viver aquela angústia, aquele desespero, aquela ansiedade dentro dos relacionamentos, aquela coisa horrível, eu resolvi fazer assim, não. Tem que ter uma forma de eu aprender a lidar com isso. E aí eu comecei a estudar, começava a estudar. Me interessei muito pela área e aí fui parar na psicologia. Né? E te ajudou? Você acha que te ajudou? Oi? Você pode dizer que te ajudou? Que foi o caminho certo? Então, eu acho que eu sempre digo, né, que tem coisa na vida que a gente acha que é a pior coisa do mundo que pode nos acontecer, mas na verdade são oportunidades disfarçadas. E cabe a nós olharmos para as situações da vida e tentarmos extrair as melhores lições, né? Eu sempre falo isso, assim, que quando você passa por algo que você acha que não tem saída, primeiro você respira, você olha e você vê, tá bom, o que eu posso fazer diante disso? E o que eu pude fazer foi justamente procurar saber como que eu ia me ajudar com aquilo. Eu fazia terapia já 3 vezes na semana. 3 vezes na Cara, semana. Porque eu realmente cheguei num nível que eu não conseguia enxergar sentido na minha vida por conta de um término. Olha o nível da dependência emocional. É muito grande. E muitas pessoas falam assim, Júlia, é possível se libertar? uhum. Você me diz, Nath. Acho que completamente. Acho que tudo, né, que aquilo que a gente se empenha é possível. Não significa que seja fácil,
porque vai exigir trabalho, vai exigir empenho, como qualquer outra coisa, né? Eu acho que, infelizmente, não existe a pílula mágica, o caminho fácil. Mudar é possível, mas depende muito da gente. Então, acho que tudo parte do princípio de que você tome uma decisão, que foi o que você fez, né? Você falou, eu não quero mais isso para minha vida. Que é a mesma coisa que a gente vê de dependência química. Enquanto viciado, né? Qual que é o primeiro passo do eu sou um alcoólatra. É a primeira coisa, né? O reconhecimento da sua necessidade. Aí, a partir do momento que você se reconhece como viciado, você passa a cuidar. Então, acho que também leva um tempo, porque a gente vai mentindo pra gente mesmo, né? Porque a gente não quer se colocar no... Você acha que vai mudar, que não vai ser assim sempre, vai ser diferente. É, uma Exatamente, questão... assim. Eu até comentei muito isso no desafio hoje, né? Tá dando pra me ouvir bem? Tá super bem. Eu até comentei isso no desafio. Eu falei assim, o primeiro passo para a mudança é você reconhecer. É você reconhecer de que, caramba, isso aí que você chama de amor tá um pouco distorcido. É de você olhar e falar assim, não é normal, não é comum, não é saudável eu sentir que a minha vida vai acabar porque uma pessoa não respondeu a minha mensagem, sabe? Então, até uma seguidora, né, do desafio, ela comentou assim, poxa, mas eu prefiro, isso machuca tanto. Você fala que a aceitação, ela promove mudança, mas eu me sinto muito mal quando eu aceito. E aí eu falei, exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Às vezes, quando você olhar para a situação que você tá, você vai falar assim, meu Deus do céu, onde que me encontro? E aí eu tenho uma frase que é mais ou menos assim, quando você chega no fundo do poço, é o momento que você começa a sair de lá, sabe? Ó, Ju, o que eu trabalho bastante, me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou especialista no assunto, mas como eu falei, né, quando eu divulguei a nossa live, eu falei que esse é um assunto que é impossível, eu acho, de algum psicólogo não ter recebido alguém no consultório por essa questão de relacionamento amoroso. É bem comum. Término, às vezes a própria relação desgastada, as pessoas não estão felizes, mas se mantêm em relações. Então, acho que é um assunto muito recorrente no consultório. E quando eu comecei a receber esses pacientes e tudo, eu comecei a estudar um pouquinho para, né, conseguir conversar. E uma coisa que eu trabalho bastante é a questão da psicoeducação. Então, da gente entender, porque o que eu acho que contribui, né? Não é o único fator, mas é um dos fatores que contribui, talvez, para a gente se tornar dependente emocionalmente, é a questão da nossa mídia. E eu tô falando mídia no geral, série, filme, novela, todas essas coisas, porque eles isso, grande parte disso, foi baseada no romantismo, naquele movimento literário romantismo, que nada mais era do que o amor platônico. Então, toda vez que existia, né, a concretização daquele amor, de alguma forma ele precisava não estar. Então, era pela morte. Cidade Uhum. dos Anjos, Romeu e Julieta, Um Amor para Recordar, todos esses filmes da minha época de adolescência, né? Romeu e Julieta não, mas esses outros que eram. Era coisa que você assistia e você falava, nossa, mas que coisa mais linda, meu Deus, eu quero isso para minha vida, porque olha esse amor, e não sei o quê. Mas é um amor que ele nunca passava daquele momento de paixão. Porque não deu tempo, né? Aquelas pessoas não ficaram juntas tempo suficiente para criar uma relação de marido e mulher. Então eu acho que muitas vezes a gente se frustra porque você fica romantizando, colocando um amor que ele não é compatível com a nossa vida e com o nosso dia a dia. Até porque talvez se isso fosse a novela, ia ser sem graça. Né? Assim, o cara chegou, te deu boa noite, te deu um beijinho e tá tudo bem, vocês vão jantar e vão assistir um negocinho e vão dormir. Não é agora, né? Não tem mais tudo aquilo. Então, talvez, né? Porque você talvez é muito novinha. Não sei se você lembra da época das novelas, mas a gente assistia, assim, por 9 meses. Eu acho que mais ou menos era a duração de uma novela, 9, 10 meses. Pra mim, ver um casal principal ficar junto. Porque tudo acontecia para que aquele casal não pudesse ficar junto. Então, o tempo todo da novela, eles tinham, tipo, recordações de 3 momentos que eles passaram no início da novela e eles passavam 9 meses, um tentando reencontrar o outro. E você achava aquilo lindo. Era lindo aquela não superação.
porque nada mais era do que aquilo, né? Um sofrimento contínuo, constante daquelas pessoas que não eram felizes e que não conseguiam virar a página. E que você achava maravilhoso. Você falava, nossa, que lindo! Olha só, ai, o cara já faz 7 meses e ele tá lá ainda pensando na mulher e vice-versa, sabe? A Então, gente foi, essa é patológica mesmo. a gente foi romantizando muito isso. E a gente foi criando vários mitos em volta do amor, assim. Então, um mito, por exemplo, que eu vejo que existe, que impede as pessoas de superarem a dependência emocional, é de você achar que o desapego é desamor, Uhum, sabe? Então, qual é a grande questão da dependência emocional, sobretudo dentro de relacionamentos, né? Às vezes a pessoa tá ali querendo ter um momento com ela, às vezes está querendo ali sair com os amigos, e o outro parceiro, que muitas vezes é dependente, entende isso como um desamor, né? Como se aquela pessoa não gostasse. Mas às vezes aquilo ali é só um momento, né? É só um momento que a pessoa quer ter um espaço ali e tá tudo certo, sabe? Então eu concordo muito com você, Nath, que a, a indústria cultural mesmo, a mídia, ela fez com que a gente criasse essa visão do amor romântico, que a gente colocasse a relação amorosa como a meta principal da nossa vida. Esse é o ponto. uhum, E, né, se a meta, o foco da minha vida, toda a minha vida, ela tem um único objetivo, que é conseguir um relacionamento, o que acontece quando esse relacionamento quebra? Quando esse relacionamento vai embora? Eu sempre digo que é muito bom amar. Amar é excepcional. Mas quando você começa a precisar do outro, quando a angústia do outro ela é tão desesperadora, ela é tão aniquiladora, você já precisa começar a abrir um pouquinho os olhos, porque não tá legal, sabe? Inclusive, Nath, uma última pontuação sobre isso que você falou. Você falou que do romantismo, né? uhum. Eu gosto bastante também de literatura, né? E eu também escrevo. E eu lembro que quando eu tava na minha pior fase de dependência emocional, eu gostava muito da segunda fase do romantismo. E eu escrevia uns poemas bem Pesado. pesados. São poemas. Se você parar para pensar, a segunda fase do romantismo, que é chamada de mal do século, né? Ela tá muito, muito relacionada com esse amor que, caramba, é aniquilador, sabe? Então, é justamente você, dentro da clínica, né? Auxiliar o teu paciente a distinguir esse amor dessa dependência. E ensinar para ele que ele pode amar. Que ele pode amar muito, pode ser muito feliz na relação. Mas que essa questão do precisar, talvez, a gente precise aí construir um pouco da autonomia. Ó, teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que a Infalu 2. Desculpa se eu li errado, tá bom? Você me corrige aqui. O abandono na infância tem correlação com as relações de dependência? Eu diria que pode ter, mas que talvez não seja só isso. Porque quando a gente fala de um ser humano, é difícil a gente pegar, assim, a causa e a consequência, porque geralmente é multifatorial. Exato. Então, sim, tá? Pode ter, mas não significa que todas as pessoas que de repente sofreram algum tipo de abandono na infância vão ter isso, né? Esse resultado. Pode ser que tenham outros e pode ser que não tenha nenhum. Então, é muito individual e é importante. Mas sim, pode ter a ver sim, mas eu não diria que é a causa única. Exatamente, porque Ela foi assim, nada e ela se vê numa relação que ela tá tão acostumada a se doar e receber que ela fica buscando aquilo também. Eu já vi muito isso acontecer assim. A família é muito carinhosa, é muito acolhedora, e a pessoa se acostuma com aquilo, a tipo colocar o outro em primeiro lugar, porque na família é desse jeito. E ela conhece uma pessoa que não faz isso e ela fica o tempo inteiro tentando fazer aquilo acontecer, porque para ela aquilo é o natural. exatamente assim, Nath, é uma coisa. É porque, vamos lá, como a gente tá numa live, eu vou falar.
O que Uhum. acontece no nicho da psicologia dentro da rede social? A gente tem uns vídeos que são bem sensacionalistas, falam, você é assim por causa disso? Você é assim porque isso aconteceu em X época da sua vida? E a gente que é psicólogo, trabalha com psicologia, enfim, fica assim, ó. Gente, mas isso não é bem assim. Causa é bem diferente de correlação, né? Então, pode ter a ver. É bem diferente do vai determinar que eu seja. Perfeito, perfeito. Então, assim, por exemplo, existem, e foi o meu caso, né? Foi o meu caso, por exemplo. Eu vim aí de uma criação, sou filha única, uma criação super protetora. Minha mãe não deixava eu, por exemplo, fazer nada quando eu era criança, né? E ela fazia isso porque ela acreditava que isso era bom pra mim. Mas o que aconteceu? A minha autonomia, ó, a minha autoeficácia. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é o quanto eu me sinto capaz de realizar as coisas na minha vida. Baixou. Porque a criança precisa também ser estimulada a fazer as coisas. Então, até se você tem filho aí, né? Já fica o alerta. Então, é justamente isso. Tanto o excesso quanto a falta. A muita falta, elas podem ter correlação, né? Então, é aquilo também. Se falta muito, qualquer amorzinho que eu tenho, eu entendo, caramba, como um super amor, né? Então, são pontos que a gente pode aí conversar sempre dentro desse espectro da correlação. Nossa, perfeito, Ju. Eu vou pegar um gancho aqui, porque eu achei legal, e assim a gente vai colocando a galera para participar, tá? Perfeito. Delírios os que são esses amores platônicos, essa idealização dessa pessoa amada, podem contribuir também para uma carência afetiva. Eu achei bem legal essa colocação dele e eu queria falar um pouquinho disso, porque eu acho que essa carência afetiva também, ela vem um pouco do nosso padrão também de sociedade, porque a gente valoriza mais uma pessoa que está num relacionamento. Você concorda com isso? E talvez sem querer, de forma nenhuma, tá? Falar algo errado, mas eu sinto que talvez isso seja ainda mais pesado para a mulher. Que a mulher fica mais desvalorizada se ela não tiver com alguém, por conta de todo, né? Porque assim, é difícil você falar assim, esse cara ficou pra titio. Mas essa mulher ficou pra titi é muito comum, né? Que também é uma coisa lá de trás. Eu li uma vez um livro, Psicologia das Cores. Eles falavam que as cores antigamente eram usadas para separar as classes sociais. Então, determinadas pessoas podiam usar determinados tons. Não sei se é verdade, mas está lá no livro. E aí, nesse livro, ele falava que as meninas que eram virgens nos bailes, elas usavam um rosa claro para que elas pudessem ser identificadas, porque elas eram possíveis mulheres para casar. Então, os homens já debateram. As mulheres casadas usavam vermelho e as mulheres que já tinham passado da idade de casar usavam o violeta, que seria tipo um tom de rosa, só que mais apagado, assim, né? E aí era uma forma de identificação. Então, existe até uma cor para identificar essas mulheres. E eu acho que isso foi vindo, né? Porque, assim, eu lembro que quando eu era criança e as mulheres não casavam, eu ouvia pessoas falando assim, mas fulana não casou, mas que será? Será que é lésbica, sabe? Assim, então não podia não casar. Exato. E a gente volta mais uma vez para a mídia, né? Como? Você já parou para pensar? Vamos fazer um exercício, todo mundo que está aqui. Pensa em um filme que a mulher que, por algum motivo, não relacionamento é retratada como uma mulher feliz. Geralmente, as mulheres que, né, nos filmes obtêm um grande sucesso na carreira, mas por algum motivo elas escolhem deixar um parceiro tóxico, escolhem seguir a vida sozinhas, muitas vezes isso é retratado como o fim, como a tristeza. Inclusive, esse ficou pra titia, ele já vem, né, socialmente como um adjetivo pejorativo. Então a pessoa, ela já, caramba, o medo da mulher, né? Medo da mulher de 20 anos, 25, é nunca casar. E se sentir inferior, se sentir pior por causa disso. Mas aí eu te falo, desde quando estar em uma relação define o seu valor enquanto indivíduo?
É só um status social. É mais um status social, né? Porque dá uma certa visão de família. Sabe que eu trabalhei na RH, né? Antes de ir para a clínica, Mentira. estágio era mais fácil, né? E aí a gente, na hora de selecionar, não pode fazer isso, né? Mas em off, eles pediam para que as mulheres que fossem selecionadas fossem mulheres que estivessem em relacionamento. Porque aí não corria o risco da mulher ficar na empresa tentando arrumar um namorado, entendeu? O marido. Porque a mulher solteira tem essa visão de que a mulher vai vir aqui trabalhar e vai ficar tentando achar um par, porque o relógio biológico dela tá. Então, sempre a preferência era de que a pessoa estivesse num relacionamento e principalmente que fosse um relacionamento estável, um namoro longo ou um casamento. Então, dava-se preferência a isso do que a competência. E assim, descaradamente, pode ser, porque eu acho que realmente, então, muito disso foi me fazendo entender que a gente valoriza isso, né? Que a gente coloca isso como um valor moral, e não é. Porque tem um monte de mulher que é casada e que trai, e vice-versa, né? Não necessariamente. A gente não pode julgar uma pessoa por isso, né? Tipo, essa mulher é casada, então ela vai ficar aqui quietinha. E uma coisa que eu sempre falo, assim, eu já falei bastante para as minhas amigas, falo bastante na caixinha também lá, né? A galera fala assim, nossa, Ju, eu não gosto dessa pessoa, mas ele fica me mandando mensagem. E aí eu fico pensando, né? Será que essa pessoa escolhe ou ela é sempre escolhida? Porque Uhum. quando a gente é dependente emocional, a gente tem esse padrão de comportamento e mantém esse padrão nas relações subsequentes. E é por isso que eu falo, se você não se cuidar, você vai continuar tendo dependência emocional em outros relacionamentos que você vai continuar, que você vai começar. Então, por quê? Justamente por essa necessidade de ter alguém, essa necessidade de apresentar, de postar foto, de estar com alguém no final de semana. E parece, é algo que me parece muito, que hoje em dia, né, sobretudo as mulheres, muito por essa crença de que não existe homem bom e que qualquer homem você tem que segurar, porque senão você vai ficar pra titia, as mulheres não escolhem. As mulheres são escolhidas. Esse é o ponto. E é o ponto que eu justamente tento trabalhar no Instagram, aqui na minha caixinha. Eu falo, cara, É contra a nossa própria natureza, né? Porque somos animais, né? Somos uma espécie, mas somos animais. E se você for ver na natureza, é sempre a fêmea que escolhe. Ela sempre tem o poder de escolher. Então, o passarinho, ele monta, todos os passarinhos montam um ninho, aí a passarinha vai lá, olha todos os ninhos, escolhe o ninho com o macho que ela quer. Aí vai o leão que briga contra o leão pra ficar com a leoa, e assim é, né? O gorila. Então, sempre nos rituais de acasalamento da natureza, é sempre a mulher que tem esse poder de decisão e talvez nas nossas relações não, né? Também pode ser um ponto que talvez a gente esteja indo contra uma natureza, algo que é natural nosso. é assim, eu acho que vai muito de uma construção dessa necessidade, né? Eu sempre digo que assim, somos seres sociais e precisamos, qualquer ser humano precisa do outro, da dimensão do outro. Inclusive, isso é algo que a gente estuda muito lá no primeiro período da faculdade de psicologia, né? E então, mas a questão é, de que maneira você tem precisado do outro, sabe? E sobre essa questão da mulher, né? A gente é sempre colocada, né? E olha a live indo para um ponto que a gente nem tinha pensado e estruturado. Desde pequena, a gente é criada, né, para sonhar em ter um relacionamento, sonhar em casar, sonhar em ter filho. E não há nada de errado com isso. Meu maior sonho, por exemplo, é ser mãe. E eu digo isso com todo o meu coração. Meu maior sonho, por exemplo, é ser mãe. Mas existem mulheres que às vezes não têm esse sonho. Existem mulheres que não têm esse sonho e se culpam por não ter. Existem mulheres, por exemplo, que vivem a vida toda em busca desse sonho. E eu costumo falar assim, você já parou pra pensar nas relações que você tem hoje? Porque muitas vezes a gente desvaloriza todas as relações que a gente tem
Porque a gente está sempre perseguindo aquela relação maior, que é a relação lá do casamento, do namoro, enfim. E a gente para de olhar para o nosso processo. A gente para de olhar para as pessoas que já estão conosco. E quando alguma pessoa fala assim, ó, vem aqui, o que acontece? Dependente emocional, indo para a relação master dele, que ele consolidou e criou, ele abandona todas as relações que estiveram aqui com ele no percurso. E aí a dependência emocional agrava. A Má Freire, ela comentou assim: e quando temos uma amizade colorida, a pessoa não desgruda de você virtualmente por morar em outro estado, mas sempre tá falando que somos amigos. Amigos, literalmente tá acabando comigo isso. Má, eu vou te dar o meu conselho, depois eu vou dar a voz pra Ju falar, tá? O que eu faria no seu lugar? Eu acho que primeira coisa é você entender o que você quer. Pra sua vida mesmo, tá? Então, tipo assim, eu tô num momento que eu quero sossegar, eu já curti, eu quero um relacionamento sério. Eu perguntaria pra essa pessoa em que momento de vida que ela tá. Assim mesmo. Fulano, que momento de vida que você tá? E eu acho que essa resposta é muito importante, porque às vezes a gente encontra pessoas que estão em momentos de vida diferentes do nosso. Às vezes você quer casar e ter filho, e a pessoa acabou de sair de um divórcio, ela quer curtir, adoidada, ela já teve filho e não quer ter mais filho. E aí, para você não chegar e desgastar, ficar tentando, porque a gente entra em muita relação querendo mudar o outro. E eu acho que é mais fácil a gente encontrar um outro que tá de acordo, né? Porque aí você conhece um cara que fala assim, não quero casar nunca nem ter filho. É teu sonho. Aí você fala, não, vou ficar com esse cara e vou convencer ele de casar e ter filho é a melhor coisa que pode acontecer. E geralmente você se frustra. Porque você se coloca uma missão e você já. E aquela pessoa nem te mentiu pra você, ela já te falou lá no começo que ela não queria. Então eu perguntaria aqui qual que é o momento de vida dele, porque talvez você esteja esperando dele algo que ele simplesmente não pode te entregar. E talvez não pelo que você é, mas talvez porque não seja o que ele quer nesse momento. E olha, eu vou acrescentar um pouco o que a Nath falou com o seguinte ponto. O que acontece, assim, que o dependente emocional faz muito? Ele pega algumas situações e ele distorce. Ele interpreta sob a ótica da dependência emocional. Então, é como se você pegasse vários pontos para tentar se convencer de alguma coisa. É tipo assim, seu ex terminou com você e falou que não quer mais nada com você. E aí você fica, nossa, mas ele olhou meus stories. Então ele deve estar super a fim de voltar comigo. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O que eu te falaria, mano? Quando uma pessoa ela quer de verdade, ela faz. Ela tem ações condizentes, sabe? Então, o que eu sempre digo é: não acredite em tudo aquilo que dizem pra você. Porque as pessoas falam mesmo. E tem gente que fala até muito bonito. Mas a gente precisa olhar justamente para isso que a Nath falou. Se a pessoa deseja, se está alinhado. E se está alinhado, será que essa pessoa ela tem fidelidade naquilo que fala e naquilo que faz? Será que existe aí uma relação? Porque o que acontece é muitas vezes assim. O cara fala, não, porque você é o amor da minha vida. Porque você é tudo que eu sempre sonhei. Porque olha, sabe o que é? Que eu não tô no momento agora. Mas você é tudo que eu sempre sonhei. Eu nunca conheci uma mulher tão extraordinária quanto você. E aí você alimenta a esperança. Mas ao mesmo tempo ele vira e fala assim: eu não tô no momento agora. Olha essa frase. Eu não tô no momento. Foi sincero. Agora, o que a pessoa faz? Cria esperança. Não tá no momento agora. Mas se eu sou essa mulher toda que ele falou que eu sou, se eu sou o amor da vida dele, quem sabe daqui a um mês? E aí se passam anos e a pessoa permanece naquela situação. Então são pontos que a gente precisa,
Mas é Ficar aberto. não tá no momento agora, pensa assim, talvez não tá no momento. Você pode até tentar e se põe um prazo, né? Fala assim, eu vou tentar essa relação por um mês, sei lá. Mas já entendendo que talvez acabe, porque se ela já te falou, não é isso que eu quero, ela não quer. Exatamente. E Ela assim, fala, o final de semana é o pior. Já estou solteira há 7 anos, trabalho em home office, então imagina, meu círculo de amizade é mínimo. E eu não vivo em balada. E eu acho que balada é o pior lugar para você encontrar seu par romântico. De verdade, assim, acho que balada é legal para você curtir, para você conhecer gente nova e tal. Pode ser que em alguma dessas relações se torne uma amizade, você conheça melhor a pessoa, e isso depois desencadeie no namoro? Pode ser. Eu conheço pouquíssimas pessoas que namoraram, casaram com um parceiro de balada, assim, gente que conheceu na balada e acabou ficando. Acontece, mas eu acho que é menos. É mais fácil da gente criar relação com quem a gente tem mais convívio. Então, eu faria um curso eu longo, falei, sabe, se eu quisesse conhecer alguém, porque vê a maioria das coisas. Quem você conhece, começa a perguntar como se conheceram. Ponto de ônibus, porque pegava ônibus todo dia junto, então acabou, né? Toda vez eu vejo a Ju, a gente troca uma ideia, não sei o quê, pô, aquela menina, aí já puxa um assunto num dia, no outro, no outro. Faculdade, escola, porque a gente faculdade mais ou menos, né? trabalho, porque a gente. O caso do meu marido, eu conheço na É faculdade. verdade. Não, é porque minha faculdade é A uma minha situação. sogra também casou com meu sogro, se conheceram na faculdade. A irmã da minha sogra também conheceu na faculdade. Então, tem muita gente que conhece na faculdade, né? E aí eu acho que é fácil de você, porque você cria um relacionamento mesmo, né? Vai além, tipo, vai criando uma amizade, você vai conhecendo a pessoa, você vai. E se for ver, é muito grande o índice de pessoas que se apaixonam no trabalho. Porque isso acontece mesmo, né? Você vai criando relação com aquela pessoa, você vai conhecendo a pessoa, e às vezes nem era uma pessoa que esteticamente era tão atraente para você, mas conforme você vai conhecendo, você fala, pô, nossa, essa pessoa é muito legal e tal. Então, eu iria por esse caminho, assim, de alguma coisa tipo, sei lá, vai fazer uma aula de dança, um Muay Thai, um negócio que você conheça pessoas para criar relacionamento. Eu ainda digo mais. Como ela falou a questão do final de semana, e a gente tá. Eu falo assim, cara, vai viver um final de semana. Tô te Uhum, pedindo um. Um final de semana pra você, por você. Sem essa cobrança de ter que estar com alguém, sabe? Então, isso é transformador. Vai. O que você gosta de fazer? Pensa agora. O que você gosta de fazer? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu amo ir no teatro. É tipo assim, meu passeio da vida. Eu amo teatro. uhum, Então, por que não ir sozinha? Muitas vezes no teatro não tem ninguém. Vai. O que você gosta de comer? Tenta, sabe? Tenta apreciar um pouco a tua companhia. E entrando no que a Nath estava falando, né, de conhecer alguém. Claro que a gente quer conhecer pessoas. Óbvio que a gente quer. Eu seria hipócrita de dizer que não. Mas justamente você procurar lugares que você se identifica. Eu odeio balada. Eu uhum. odeio. Acho que eu fui em 3 baladas na minha vida e todas eu saí reclamando, porque eu não gosto, eu fico uma chata, porque eu gosto de dormir. Não gosto de festa, não gosto de bebida. Eu sou uma pessoa assim, realmente a velha, que a galera fala, a velha. Mas assim, eu não vou buscar alguém em uma balada, sabe? Então, vá em ambientes que você se identifique. Vá, sei lá, se você gosta de ir na academia, a academia é um ambiente ótimo para você conhecer pessoas, por exemplo. Grupo de estudo. Isso é excepcional, né? Como a Nath falou, curso. Então, existem vários aspectos para você ir por aí, aprendendo, A conhecendo. Lídia falou o seguinte: tenho 12 meses de namoro, ele sempre me diz que me ama. Sou o amor da vida dele, porém ele não conversa sobre o futuro e vive escondendo o celular. Lígia, eu acho que talvez o negócio do celular pode ser porque ele já tenha notado que você é um pouco ciumenta. E aí acho importante a gente confiar. Não gosto da coisa de mexer no celular, nem do filho, nem de ninguém. Se você tá com o cara, você confia no cara e deixa ele com o celular dele, porque talvez não seja nada, mas é a forma como a gente interpreta.
E eu acho que 12 meses de namoro, a gente tá falando de 1 ano. Talvez seja até cedo, né? Mas vai colocando um pouquinho do que você quer e vai percebendo se também é o que ele quer. Eu acho que assim, existe uma diferença quando, tipo assim, eu também acho que a gente Elas consegue. e ele em Paris. Mesmo assim, ele tem um controle total sobre mim e eu não sei por onde começar para evitar isso. Ó, essa é boa para você. Ela Oi? mora em Elas e ele mora em Paris. E mesmo eles estando em cidades diferentes, ele tem um controle total sobre ela e ela não sabe o que fazer para evitar que isso aconteça. Ah, essa é boa para você. Caramba, um controle total sobre ela, porque justamente é tanta dependência emocional que mesmo distante, o que que acontece? Ele consegue de alguma maneira manipulá-la, entendeu? Então, é justamente começar a trabalhar e perceber os mecanismos de manipulação. O que que acontece? Quando a gente está dentro de uma relação, os abusos, eles não começam do nada. Eles vão sendo construídos. É toda uma narrativa para você acreditar naquilo. Imagina, você acabou de conhecer uma pessoa e a pessoa vai lá e critica. Critica mesmo, assim, o teu corpo. Você automaticamente vai se afastar. Mas quando você está dentro de uma relação, você vai construindo toda uma narrativa que vai fazendo sentido. E a pessoa que está passando por aquela relação abusiva, ela acaba se sentindo culpada e entrando na narrativa. Então, na cabeça dela, muitas vezes, aquela verdade que o outro passa é a verdade da realidade. Então, o que você precisa começar a analisar e questionar sobre o que o outro está falando, sabe? Será que isso que o outro está falando realmente condiz com a realidade? E aí entra um processo fundamental, é a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vai também te ajudar muito nesse processo de você ir conseguindo se desvencilhar. Porque ali não é só uma dependência emocional, é uma dependência emocional dentro de um controle, dentro de uma relação muito provavelmente abusiva, porque se ele tem um controle total, você pressupõe que a vida dela é 100% guiada por um outro. E só de tirar a tua autonomia, só essa retirada já é um abuso. Então, são pontos que a gente precisa começar a pensar, começar a trabalhar. Júlia, o que eu faço, então, com essa informação que você me deu? Por onde que eu vou passar? Você vai procurar uma terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia tem o maior nível de evidência científica para tratamento, tá? Então, é elite. Ouro que a gente fala, padrão ouro. A gente não é padrão ouro, né? Dependendo do coisa, mas assim, a gente é suspeita, né, Nath? Mas é a ciência que fala. E começar também, e aos pouquinhos, reconstruindo a tua autonomia, reconstruindo a tua autoestima. Como você pode começar a fazer isso? Ir fazendo pequenos avanços para você, pequenas ações para você, sabe? Porque quanto mais você vai fazendo essas mini ações para você, mais você vai conseguindo se provar de que você consegue. Ó, Então, e ela comentou o seguinte: se eu não sei, se eu não responder rápido, ele termina comigo. E eu me sinto muito mal. Ele não gosta que eu saia de Bruxelas, vivo da faculdade para casa. Aí eu quero fazer uma intervenção nessa daí, posso? Eu te diria, se você fosse minha paciente, que quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Eu acho que as atitudes dele falam muito mais sobre quem ele é do que sobre quem você é. Ele não gosta que você saia. Ou seja, ele tá jogando em cima de você uma insegurança que é dele. E eu devolveria isso para a pessoa. Eu falaria assim: qual é o problema de eu sair? O que você sente se eu sair? Você fica inseguro? Vamos conversar sobre isso que você sente? Porque eu acho que, na verdade, ele é tão inseguro que ele acaba te deixando inseguro.
Então é como se realmente estivesse espelhando algo que está nele e não em você, porque para mim uma pessoa que faz isso é insegura, né? Ela não quer que você saia, não quer como se a qualquer momento eu posso ser trocado, posso ser largado, porque vai ver que tem outras coisas melhores e tal. Então, eu iria muito por esse lado, assim, de usar o feitiço contra o feiticeiro. Agora eu vou dar a palavra para você que você tem mais experiência, mas seria o que eu falaria, assim, sabe? De ir por essa linha. Tipo, por quê? Qual é o problema de eu sair? O que você tem? Às vezes eu percebo que você fica um pouco inseguro, com relação a isso. Enfim, eu iria por esse lado. Mas aí você também tem que tomar cuidado nesse coisa dele não inserir uma manipulação. Então, Tá. às vezes a pessoa vai e conta uma história. Então, você vai perguntar com aquela pulga, sabe? Atrás da orelha e fala, provavelmente que isso que ele vai falar aí não condiz tanto com a realidade, né? Mas tem algo que eu digo que é assim, o amor é bom. Se a tua relação ela faz com que você se sinta mal a maior parte do tempo, você precisa olhar para ela e questionar se vale a pena estar dentro dela. Muitas vezes, principalmente quando a gente é dependente emocional, a gente pensa que a gente não vai dar conta. Por que o dependente emocional ele se mantém em uma relação ruim? Por causa de medos. Medos, diversos tipos de medos. Medo do abandono, medo de achar que não vai encontrar outra pessoa, medo de não dar conta de estar sozinho. Então comece a identificar o teu medo. Comece a ver o que tanto te prende a essa relação. Sabendo que se ela te faz mal a maior parte do tempo, que se ela exerce controle sobre você, se ela cerceia a tua liberdade, não, a gente precisa olhar. Porque muitas vezes a gente quer ignorar. E se contar aquela história de que é normal, de que é comum. Uhum. Mas o que a gente não sabe é que enquanto a gente vivencia uma relação assim, a gente se priva de estar, de vivenciar a solitude ou até mesmo de conhecer uma relação de valor. E talvez é uma coisa que eu acho que é legal também, Lígia, é de você começar a colocar outras coisas bacanas na vida, assim, sabe? Então, como você falou que você tá só da faculdade para casa, vai fazer alguma coisa que você goste, para que tenha outras coisas na sua vida também que sejam prazerosas, porque aí, quem sabe, isso pode te dar força, assim, poxa, tem uma turma legal, não sei, não estou dizendo que você tem ou não, que estar ou não, essa decisão é só sua, só cabe a você, mas para que você tenha outros momentos, de repente, um pouquinho mais leves, sabe? Na sua vida, não sei, algo que você goste de fazer, qualquer coisa que seja, mas que tenha uma outra ocupação, porque aí você não fica só na bolha do relacionamento e da faculdade. Porque aí se o relacionamento não tá bom, só tem a faculdade, né? E pelo menos se você tem várias bolinhas, você vai ali transitando entre elas, né? E, Nath, vou te falar uma coisa. Esse é um grande princípio para você vencer a dependência emocional. É a rede de apoio. E é isso que o desafio Mendler ele é. O desafio Mendler nada mais é que uma rede de apoio. É você olhar e falar assim, cara, não tô tão sozinho assim. Porque o que acontece é que quando o dependente emocional, ele inicia uma relação, geralmente ele se fecha para todas as outras relações. Pessoas que têm um comportamento não dependente, um comportamento ali regular, vamos dizer assim, ela já tem essa tendência. Aquela amiga que não tá nem aí para você, né? Que só porque começou a Uhum. namorar. Quem é dependente emocional mais ainda? Esquece as relações. O que acontece? O relacionamento amoroso torna-se a única relação da vida daquela pessoa. Então, isso que a Nath falou é extremamente bacana, de você ir criando outras redes de apoio para você conseguir se libertar, vamos dizer assim, de uma dependência emocional, né? É o princípio de não colocar, não sei se você já leu o Walter Rizzo, né? Não, nunca Mas li. não, é um psicólogo, eu acho que em português, se eu não me engano, e ele fala justamente isso. Não coloque todos os ovos dentro de uma cesta. Sabe? Quem Uhum. pegou a metáfora. Para quem não pegou, é porque a grande questão é: o que acontece se essa cesta cair no chão? Esse é o ponto. Tudo.
Ela colocou que ela descobriu através dos seus vídeos que ela é uma dependente, mas que ela tem medo de terminar. Aí, eu não quero te expor aqui nem nada, mas tenta fazer uma pergunta para você mesmo, de você se perguntar do que você tem medo e se esse medo se concretizasse, que tipo de atitude que você teria? Esse exercício é legal porque vai te fazer entender que você já tem as capacidades para vencer o seu maior medo. Por pior que ele seja, normalmente ele tem uma solução e ela já está dentro da gente. E talvez você pode começar, sei lá, eu vou pegar um exemplo aqui aleatório, mas vamos supor que eu estou com medo de ser mandado embora. E aí, se eu fosse mandado embora, o que eu faria? Eu iria estudar, eu iria adquirir mais conhecimento para que eu me sentisse mais segura. De repente, eu já posso começar a fazer isso. Uhum. De repente, eu já posso trazer essa segurança para esse momento atual e talvez eu não seja mandada embora, talvez eu já estou mais bem preparada, isso já não é tão mais assustador, porque eu já estou fazendo algo com relação a isso. E aí, é sua resposta, é seu momento, eu acho que é você colocar a cabeça mesmo e pensar um pouquinho nisso, porque talvez aquilo que mais te assusta, você vai perceber que a capacidade já está dentro de você. E talvez, lógico, você tenha que lapidar essa capacidade, melhorar, enfim, mas você tem tempo, porque a relação ainda não acabou, então seu chão não abriu. E assim, um ponto. Isso é muito bacana, né? Até na clínica, pessoas que vivenciam um relacionamento abusivo, a gente não trabalha o rompimento logo de início. Então, a gente vai. Eu fiz um curso, né, sobre relações abusivas na prática clínica e tal. E eu aprendi justamente isso: que primeiro você fortalece os recursos emocionais da pessoa. Você vai fortalecendo, vai treinando as habilidades da pessoa, até ela mesma concluir que talvez aquela relação seja bacana para ela. Nesse quesito da dependência emocional, tô dentro de um relacionamento e não sei o que fazer. Eu te digo que, se for só o caso da dependência emocional, terminar a relação não é um pré-requisito para você vencer a dependência emocional. Por que eu digo isso? Muitas pessoas me questionam: Júlia, tô dependente emocional do meu namorado, mas a minha relação é saudável, enfim. Preciso ter saudável, tipo assim, não é uma relação abusiva, né? Preciso terminar minha relação para me livrar da dependência emocional? E eu digo assim: se você terminar a sua relação, muito provavelmente você vai buscar em um outro relacionamento esse comportamento dependente. Porque tá em você, é a sua forma. Tá relacionado com as tuas crenças. Tá relacionado com a tua história. Então, o trabalho ele é muito mais aqui do que externamente, como você fala. Acho que isso é importante. A polêmica. A Kailane falou assim: tem um problema sério em encerrar ciclos. Por mais que eu saiba que preciso me valorizar e mereço uma coisa melhor, não está sendo nada fácil para mim. Olha, Kailane, eu acho que encerrar ciclos faz parte da nossa vida. E você não tem problema com isso, porque senão você estaria brincando de boneca até hoje. E você conseguiu encerrar esse ciclo, né? Você saiu da infância e você se tornou uma adolescente. Não sei quantos anos você tem, mas talvez você tenha saído da adolescência e se tornado uma adulta. Então, você consegue sim encerrar ciclos, né? Você saiu da pré-escola e você foi para o infantil 2 e depois... E tudo isso foram ciclos que foram sendo encerrados, porque eles fazem parte da nossa vida, né? Não dá para eu me manter para sempre na terra do nunca, sendo criança. A gente tem esse desejo quando a gente é criança, né? Você fala, não quero crescer, não quero ser adulto, parar de brincar. Mas quando você chega na fase adulta, você percebe que tem um monte de coisa que você não podia fazer quando você era criança. E vice-versa, né? Também tem coisas que você deixa de fazer porque você se tornou adulto. Mas tudo tem o seu brilho. Então, talvez colocar essa crença de que eu não consigo encerrar ciclos seja uma coisa que tá te deixando parada. Porque encerrar ciclos é o que te faz crescer, evoluir, faz parte, é natural. E tem que ser assim. A gente tem que olhar para isso, mas eu não quero deixar de ser amiga. Não precisa deixar. Mas naturalmente as coisas vão acontecendo. Você vai se aproximando de outras pessoas, o seu ciclo de amizades vai mudando e tá tudo bem. Eu vejo que esse medo de encerrar ciclos, ele tá muito relacionado à dor que a gente sente ao encerrar ciclos. Principalmente se você for dependente emocional. A dor é imensa. E aí você tem esse medo porque você não quer sentir essa dor. Mas o que a gente precisa começar a entender
que a dor faz parte da vida e a frustração também. E a gente vai ser obrigado, como a Nath falou, a encerrar muitos ciclos na nossa vida. E a gente vai passar também por muitas dores. Por períodos que, caramba, a gente não vai querer encerrar aquele ciclo, mas vai ser necessário. Às vezes outra pessoa vai encerrar por nós e a gente simplesmente vai ter que aceitar. Mas é também entender que isso faz parte do nosso curso da vida. E que isso é justamente o que permite essa renovação que a Nath citou. Eu sempre digo que um ciclo se encerra para que outro ciclo comece. Né? Então, eu digo até assim por você, né? Vou até fazer uma autoexposição, porque eu tenho tanta história, gente, que eu acho que é assim. Até minhas amigas falam assim, cara, você tem muita história, meu Deus, você já teve quantos namorados nessa vida? Porque eu vou contando, né? Mas, assim, quando eu também encerrei um relacionamento de anos, eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei que aquilo ali era a pior coisa da minha vida. Mas tantas coisas chegaram por causa desse relacionamento, sabe? Tantas mudanças realmente na minha vida. Eu evoluí tanto. Então é justamente o que a gente falou no início da live. Você olhar para a situação em que você se encontra e você falar, beleza, às vezes eu vou ter que aceitar isso aqui, mas o que eu posso fazer diante disso? A Marla escreveu assim: eu ultimamente estou pensando que não atraímos o que queremos, mas atraímos o que somos. Eu concordo bastante com isso, porque eu acho que, na verdade, eu não vou usar a palavra atração, porque vai dar uma conotação um pouco espiritual e tal, mas eu acho que muitas vezes a gente recebe aquilo que a gente dá. Então, a gente acaba tendo essa troca, assim, da gente receber um pouco aquilo que a gente dá e de que a gente, quando a gente também está inseguro, isso também vem, essa insegurança pra gente. Então, a gente acaba, de repente, tem pessoas que são semelhantes, que também estão com problema, que também não estão tão bem resolvidas, que também têm histórias difíceis, que deixaram elas marcadas. Então, eu acho que a gente acaba se identificando com pessoas assim inconscientemente. Ô, Nath, eu vou só pedir licença aqui um segundo, só para pegar aqui o carregador, que eu, sem querer, eu vi que eu não havia... A Jaque, como conseguir sair da dependência emocional quando nada que falamos, tanto com amigos ou família, é considerado uma frescura, uma mentira? Então, mas aí, já que eu acho que você tem que olhar para você. E se não tá te fazendo bem, começa a pensar em coisas que te fariam bem e que você poderia incluir na sua rotina agora, começando já, sem muita coisa. Eu gosto de assistir filme. Eu gosto. E coloca esses momentos para você. Porque se você percebe que de repente você não tá legal e você não tá tendo apoio e você precisaria desse apoio, busca essa força em você mesmo. Porque talvez também seja uma relação dependente, né? Precisar do outro para poder, se o outro não me apoia, então eu vou me manter aqui. E essa força é sua. É você que tem que estar legal na relação, né? Porque é a sua relação. Totalmente, assim. E até um pouco, eu cheguei, né, que eu fui ali pegar, mas até um pouco assim, sobre aquela pontuação, Nath. Vamos passar para uma próxima, então? Pergunta. Eu Perfeito. acabei me perdendo aqui. Ela perguntaram assim: se você não aceitar homem no desafio, por que você não aceitar homem? Gente, olha só, eu tenho um problema sério. Eu vou fazer um desabafo aqui. Desabafo de pessoas. Olha só. Eu tenho, tipo assim, horror a pessoas darem em cima de mim. Vocês podem ver que eu nunca... Porque assim, eu não posto foto em academia. Infelizmente, eu queria muito postar. Queria, mas eu não posto. Porque quando eu posto, é muito homem dando em cima e eu não suporto. Não suporto. Isso. Olha, eu sou uma pessoa bem calma, mas isso realmente tira a minha paz. Então, eu seleciono muito bem os homens que eu aceito no desafio. Se por algum motivo, se por algum acaso você já reagiu a algum story meu fazendo algum tipo de dano em cima, eu realmente não suporto. Eu acho falta de educação, não gosto. Enfim, né? O meu foco sempre é mulheres, justamente porque todos os dias eu recebo mensagens extremamente desagradáveis no meu perfil. Mensagens que eu não queria. Fotos. Eu já recebi fotos, vídeos
é muita coisa nojenta. E eu bloqueio, eu tiro. E as pessoas voltam porque criam fake e eu fico doida. É isso. A Kate perguntou assim: quais são os primeiros passos para superar a dependência? Como reconquistar o amor próprio? Eu, geralmente, quando eu trabalho autoestima, eu falo que a primeira coisa, primeiro passo, assim, não sei se você concorda comigo, é a gente não falar mal da gente mesmo. Não precisa falar bem, mas para de falar mal. Primeiro passo, porque parece que quando você para de falar mal de você, é como se você desse um respiro para você conseguir enxergar o outro lado. Eu não sei se você assistiu aquele vídeo do Wesley em que ele fala por que você vê problema em tudo, mas que ele fala de um experimento em que eles colocavam bolinhas roxas e azuis. Aham. E aí Wesley. você conseguir enxergar um pouco o lado bom. Porque aí, pelo menos, você calou aquele lado ruim que vivia se criticando. E aí, naturalmente, você vai começar a enxergar um negocinho ou outro. Porque eu acho que pontos a melhorar, isso faz parte da nossa vida. Sempre vai ter. Eu acho que, assim, tá justamente perfeita, Nath. Eu acho que é uma coisa que eu sempre abordo muito. Ter uma comunicação não violenta com você. Uhum. Porque o que acontece muito é a gente fazer alguma besteira, alguma coisa, sei lá, bater o carro e a gente se xinga, a gente grita com a gente, você é muito burra! Aí você faz algo que, poxa, você não queria, sei lá, fez alguma coisa que não te agradou, você tem uma comunicação extremamente agressiva com você. E a pergunta que eu te faço, será que você teria essa comunicação com uma pessoa que você ama? Então, como você, por exemplo, quer ser amiga de uma pessoa que te critica o tempo todo? Se você está sempre se criticando, como que você quer começar a ter uma melhor relação com você? É por isso que muita gente, por exemplo, não consegue ficar em silêncio. Porque os pensamentos que vêm à mente são sempre pensamentos extremamente críticos. Veja bem, a crítica é importante. Mas os pensamentos que vêm, eles vêm com essa crítica em um tom de autodestruição. Então, assim, esse é o ponto que a Nath falou que é perfeito. Então, comece modificando a comunicação que você tem com você. Aceito Bergozzi. Ele falou: a minha pergunta foi sobre por que você não aceita o homem no relacionamento. Eu acho que Então, ele... isso aí. Estou sofrendo com dependência emocional e nunca reagi a nada seu. Não fala o nome do aplicativo. Tá, Pra não baixarem a live aqui, porque tá bom. É o seu leão, né? Tadinho. Li, assim, ó, eu aceito alguns homens sim. Inclusive, tem um homem que tá participando do meu desafio. E eu esqueci o nome dele, eu não sei nem se ele tá na live aqui, se ele tiver, dá um alô. Mas ele é professor de literatura, acho. E assim, é muito bacana porque ele sempre traz reflexões, né? Ele já deve ter lido vários livros, ele traz muitas reflexões, eu acho o máximo. Homens sofrem com dependência emocional? Sofrem. Tem espaço no meu perfil? Tem, claro que tem. Mas o ponto é que, como o desafio ele é um clubinho ali muito, muito que realmente eu quero ter uma interação com a galera, eu tenho muito cuidado e seleciono muito bem os homens que eu vou aceitar ali. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que esse é o ponto central. Perfeito. É, Vamos responder essa última, senão o Instagram vai derrubar a gente também, porque a gente já está em 1 hora. Que dica acham que é a melhor para superar um término? Sinto saudades, mas estou tentando focar em mim. Eu acho que você está fazendo o essencial, focar em você você. está fazendo certo. Sentir saudades é normal. A gente sente saudade do que foi bom. Mas é a gente entender que muitas vezes o fato de ter sido bom não significa que a gente deva viver para sempre. E entra muito naquela relação do encerrar ciclos. Tô nervosa da live derrubar a gente. Não, mas eles Ah, aviso, tá bom? Daqui a pouco entra o timer. show! Então, Eu beleza. entrei Então, esse é o processo, né? aí eu Até vim assim. Oi? eu entrei na caixinha porque tinha 4 perguntas. Aí eu vim ver se tinha alguma coisa que a gente não tinha respondido ainda. Ah, entendi. Aí pode ser de cuidar de si, de término de novo. O término é interessante porque eu sempre falo, até o Wesley fala muito disso, né?
cara, continua fazendo as coisas, vai vivendo a tua vida. Porque quando a gente termina, né? Até puxando agora para um lado da neurociência, quando a gente termina, cara, a gente tem uma desregulação mesmo no cérebro, né? Então, algumas coisas acontecem. Imagina, aquela pessoa era o que a gente considerava como um hábito na nossa vida. E aí a gente rompe com aquele relacionamento, a gente também rompe com o hábito. E isso é difícil, é doloroso. Então, o ponto é você continuar seguindo a tua vida, colocar novos hábitos saudáveis no lugar, né? E tocando e focando em você. Em relação de amizades, após um tempo deixei de ver verdade em amigas bem próximas. Sinto dificuldade em confiar, compartilhar e manter os ciclos. É, eu acho que você pode ter um lugar, uma pessoa que você tenha de confiança. E aí, com as pessoas outras, você pode conversar coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia, trocar uma ideia mais leve, assim, sabe? E aí tem um espaço seu de confiança, que não necessariamente pode ser uma terapeuta, pode ser alguém da sua família, pode ser uma única amiga, mas de repente, se para você não é o seu perfil sair confiando, eu acho ruim que você fique tentando ser o que você não é. Ah, eu preciso confiar em todo mundo porque é minha amiga, eu tenho que contar tudo. Não, não tem que. E seleciona muito bem. Cuidado. Tem uma passagem assim, até assim, religiosa, né? Enfim, mas que fala o quanto o sábio, né, ele escuta mais do que fala. Uhum. Justamente por isso. Porque quando a gente escuta, a gente deixa os outros nos darem informações e a partir daí a gente pode verificar se, olha, se há consistência no que ela fala, no que ela faz. E aí, a partir daí, a confiança vai se construindo. Então, evita já chegar, conhecer uma pessoa e ficar falando toda a sua vida. Uhum, uhum, também acho. Até porque as pessoas dão pitaco. E muitas vezes a gente, né? Ó, a última, tá bom? O pessoal tá aqui se ajudando, muito legal, muito bacana seu grupo, né? Porque tem uma dando dica pra outra, então estão falando sobre ansiedade, muito legal. Eu adorei. É que eu vi uma muito boa aqui, e aí eu quero encerrar com essa, que essa é muito legal. É possível um homem estar com uma pessoa, mas querer voltar para o seu antigo relacionamento? Ou ele está apenas enchendo o meu ego? Eu vou sair daqui. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai ser cancelada se a gente entrar nesse papo, desse assunto. Ai, meu Deus. É possível estar com uma pessoa, mas querer voltar para o seu antigo relacionamento? É. Você mandou um beijo. Então, estar com uma pessoa, que defina estar com uma pessoa, né? Porque assim, Tá, tipo, estar com. mandando mensagem. Eu acho que é isso, não é isso? Oi? Eu acho que ele tá num relacionamento, mas ele deve mandar mensagem, falar, tipo, ai, que sente saudade ou coisa assim. Eu acho que é isso. Ih, minha filha, isso aí, na verdade, é uma das coisas que mais tem, né? Assim, porque homem, fato, homem não supera o término tão rápido. Cara, homem, ele tem necessidade de mostrar que superou. Mas quando eu falo isso, eu já fui cancelado uma vez lá no aplicativo porque eu falei isso. Que homem tem dificuldade sim de superar um término. Meu Deus do céu. E olha, eu tenho vários amigos homens. E eu vejo o quanto eles ficam lá. Até ficam com um bando de mulher, mas ainda assim estão lá sofrendo pela ex. Uhum. Então, assim, mas não mostram, tá? Eu sei porque eu sou amiga deles e bem próxima pra saber disso, porque não mostram. Então, assim, é possível. Eu acho que talvez, se também é algo que você quer, que você entenda, então, por que ele tá nessa relação, né? Sim. Porque não sei se você de repente sente saudade, se isso é algo que mexe. Eu acredito que sim, porque você trouxe essa pergunta de uma forma meio que querendo saber se você devia ou não confiar. E aí talvez seja entender realmente o que ele está sentindo, o que você sente também nessa situação, porque se os dois querem, não faz muito sentido que os dois não estejam juntos. Ah, não, eu não conheço a história de vocês e tudo, mas eu começaria a trazer esses questionamentos para ele. Eu falaria assim, e o que sua namorada acha? Sabe? Alguma coisa assim. Pra ser sincera, eu nem entendi em que posição ela estaria, assim. Eu acho que na Dias.
Na de ex? É, pelo que eu entendi, sim. Ela é a... Entendi. Pode ser. A gente não sabe. É, aí são realmente. É aquilo, né, gente? Cada caso é um caso, assim. São vários aspectos, mas existe muito, né? Como eu falei aqui, ó, alguns anos falam verdade, kkkk. Ah, pelo menos. Tá vendo? Os caras que estão aqui são bacana. Ó, até agora. Porque tem uns que eu gravo a cara. Porque Hum. fico traumatizada, fico com trauma. Meu casamento. Eu acho que é isso, Ju. Respondemos. Acho que é isso. Respondemos. Já tem uma hora, vamos sair. Passou muito rápido, né? Porque eu acho que é um assunto que rende muito, o pessoal participa muito e tá muito gostoso. Ah, Exatamente. como não stalkear a ex? Como ser forte? Tira da sua rede social. Olha, eu tenho uma técnica. Eu tenho várias técnicas para isso. A técnica se chama: toda vez que você stalkear, você vai anotar como você se sente após stalkear. E aí, toda vez que você tiver vontade de stalkear, você vai ler como você se sente. E você vai decidir: eu desejo stalkear ou não. Nossa, Ai, não funcionou. Minha filha, deixa seu celular longe e vai passear, vai andar. Ai, não consegui, stalkeei. Depois de stalkear, você pensa: será que isso aí alterou a minha vida? Como que me deixou? Sempre. Juro, funciona, porque eu era compulsiva. Eu vivia no perfil do meu ex. Era um adorei caos. voltar para várias coisas, inclusive, assim, com intervenção, porque é muito legal. E eu acho que é uma coisa só com você, que você pode anotar no próprio celular, no seu bloquinho de notas. Porque aí quando vier, você já tá ali no próprio celular e aí é mais fácil de você ter acesso. Pode botar, inclusive, ali, ó, no espelho. Uhum. Então, esse é o ponto. E, tem um ponto também, que é muito bacana. Eu vou falar só isso pra gente Vai. encerrar. Que é assim, tudo que a gente tende a colocar muito como não pode e tal, e cara, você quer fazer e não posso stalkear de jeito nenhum, e aí você quer fazer, porque, meu Deus, você hipervaloriza o stalkear. Então, o que eu sempre falo, tira esse stalkear do palco que você colocou o stalkear. Abaixa um pouquinho. Stalkear não te diz nada sobre a vida do outro, sabe? Você pode ir lá stalkear, vai ficar mal, porque você vai ver umas coisas que você não quer ver, mas essa ação não vai mudar nada na sua vida. Então, acho que esses são pontos que são essenciais. Obrigada. Obrigada, viu, Bruno? Fico muito feliz com o seu comentário. Ju, você foi maravilhosa. Vamos marcar uma próxima? Eu acho que tem bastante Vamos. coisa para a gente falar do assunto. Aí a gente pega um outro tema legal para conversar, mas acho que relacionamento é muito legal da gente trazer. E quando você quiser, tá bom? As portas estão abertas. Olha lá, live toda terça-feira. As portas estão abertas para você. É só me chamar. Se quiser falar de qualquer assunto, tá? Eu amei muito Ai, caso de conhecer, mas nossa, acho que deu match muito legal. deu Então, match. e obrigada para todo mundo que participou aqui, que vocês foram sensacionais, assim, um grupo unido, um trazendo dica para o outro. E, meu, isso não tem preço. Eu acho que vocês criaram uma comunidadezinha, assim, e aí um consegue entender o outro, falar. Então, acho que vocês ficaram muito alinhados e eu fiquei muito feliz em ver a interação de vocês aqui. Foi super bacana. E assim, uma coisa que eu percebi, né? A gente segurou a audiência, Hum, isso é muito bacana, porque o Instagram, quando você tá na live, você não tá conseguindo fazer outra coisa a não ser estar na live, né? Então, assim, parabéns vocês que ficaram. Fiquei feliz. muito Obrigada, Nath. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui. Amei obrigada, estar com de verdade. Obrigada para todos E vocês. vamos marcar uma pra gente falar de TDAH. Vamos, fechado. Vamos sim. TDAH a gente fala. Tá Combinado. bom? Tá bom. Beijinhos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.